Então, referente às quedas, a gente sabe que as quedas, elas estão entre as maiores, no caso, a maior causa de acidentes domésticos com idosos. A gente tem todos os anos um número muito grande de idosos que acaba caindo. No Brasil, então, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano. E essas quedas, em grande número, elas acabam levando, então, a um atendimento hospitalar, muitas vezes porque geraram uma fratura, enfim, e a hospitalização, e depois a gente sabe que isso demora um bom tempo para que o idoso consiga se recuperar. Então, são meses pela frente de recuperação, enfim, de cuidados especiais. 70% então das quedas desses idosos, elas ocorrem dentro de casa. O que é mais importante? A segurança do ambiente. Que a gente consiga, no primeiro momento, preveni-las, né? De que forma a gente pode realizar isso? Então, a gente sabe que dentro de casa, o mais importante são os cuidados pelos locais onde o idoso acaba transitando com maior frequência. Então, o que nós recomendamos? A retirada de tapetes, de objetos, às vezes uma mesinha de centro, que ela não é tão importante, o interessante é retirá-la, manter os locais por onde o idoso circula o mais livre possíveis. Outra questão importante é uma boa iluminação dentro de casa. Então tem que ter o olhar da família, do cuidador, porque às vezes as pessoas elas não têm uma lâmpada adequada, né? Acabam utilizando uma iluminação muito fraca, e isso muitas vezes também pode levar à queda, porque a gente sabe que o idoso por si só, ele já tem, né, uma acuidade visual reduzida, e se ele não tiver uma boa iluminação, realmente vai atrapalhá-lo durante essa circulação. Outra questão bem importante é a questão do calçado adequado. A gente tem calçados que são antiderrapantes também, e isso facilita bastante, porque as pessoas muitas vezes acabam caindo porque escorregaram. E as barras de proteção. O que eu vejo no dia a dia das pessoas que eu atendo, de familiares, e até na minha família já vi isso, muitas vezes as pessoas esperam para colocar as barras de proteção depois da queda, né? Porque a gente viu o problema, viu como ele poderia ter sido evitado, aí nós vamos atrás, colocamos a barra de proteção então no banheiro, corredores e em locais que facilitem para o idoso. Mas na verdade a gente já tem que fazer isso quanto antes, para que não aconteça essa queda. Então é importante que se avalie dentro de casa tudo que pode ser visto, repensado, para evitar esses acidentes. Outra questão bem importante é no banheiro, porque a gente sabe que tem um grande número de quedas que acontece ali no momento do banho ou na saída do banho, porque a pessoa está molhada, às vezes o piso é mais escorregadio, né? Então é fácil de acontecer uma queda. O que a gente tem que ter ali? Então, sempre se for colocar um tapete, né? Se o piso for liso, se colocar um tapete antiderrapante, que a gente sabe que aquele tapete ele vai ficar bem fixo, então não vai ter risco de escorregar. Colocar as barras laterais, então, dentro do banheiro e fora também, ali dentro do box e fora do box, para que a pessoa possa se apoiar. No vaso, colocar aqueles assentos mais altos, isso facilita muito, porque muitas vezes o idoso ele tem uma certa dificuldade já para sentar e levantar. Então, no momento em que ele vai levantar do vaso, ele acaba se apoiando na pia, em outros locais, se ele não tem uma barra de proteção adequada. E isso acaba prejudicando também. Se a pessoa já tem o assento colocado, ele não vai ter que fazer um esforço tão grande na hora de sentar e nem de levantar. E isso facilita bastante. Porque é nesse momento, muitas vezes, em que ele vai se apoiar, que ocorre essa queda, se não tiver a barra lateral e o assento bem colocado. Então, tudo isso vai facilitar para prevenir as quedas, tá? Enfim, tomamos todas as medidas e mesmo assim aconteceu do idoso sofrer um acidente, caiu dentro de casa. O que a gente vai observar? Então, num primeiro momento, ver o nível de consciência dele, né? Caiu sentado, se ele não bateu com a cabeça, isso é muito importante. Ele está conversando, ele está lúcido, ele consegue se ajudar para levantar. Ok, o que nós vamos fazer? Vamos então posicioná-lo, né? Não vamos logo colocá-lo de pé, né? Porque a gente não sabe o que levou a essa queda, a menos que a gente tenha visto que realmente ele escorregou. Mas ele pode ter tido, então, um mal-estar, alguma coisa assim, então a gente tem que investigar. Coloque o idoso sentado em uma cadeira, veja se realmente ele já está bem, questione ele se ele não está sentindo tontura, nada nesse sentido. Se ele disser, não, só escorreguei, a gente vai observar, então,
se ele sofreu algum tipo de ferimento, enfim, se a pele dele está íntegra, se ele bateu em algum local. Se ele acabou batendo em algum local e ele não refere muita dor ali, a gente pode colocar então uma compressa gelada, que isso também vai ajudar a aliviar essa dor e também para que não tenha o edema desse local. Então isso numa queda mais simples, em que a gente presenciou ou que a gente chegue no momento em que ele está lúcido, está tranquilo, consegue relatar o que aconteceu ou que a gente pode observar o que aconteceu, tá? Se for no caso uma queda um pouco mais grave, o que a gente pode chamar de uma queda mais grave? Uma queda então na qual ele bateu a cabeça, ou enfim, ele acabou sofrendo um ferimento que está doendo muito, né? E ele refere muita dor em um determinado local. Então, nesse caso, a gente não vai movimentá-lo. Nós vamos já naquele momento acionar o serviço de emergência, né? SAMU 192 e providenciar para que ele fique ali imóvel até que chegue esse serviço. No caso, se ele recém estava saindo do banho, a gente vai terminá-lo sem movimentá-lo, vai terminar de secá-lo para que ele também não sofra, né, com hipotermia por causa da temperatura. Se for o caso, tiver um dia mais frio, vamos cobri-lo, né? Não vai colocar roupa porque tu não vai ficar movimentando ele, mas tu pode colocar um cobertor, enfim, para que ele fique aquecido até chegar a esse serviço. Então, o importante é, no caso de suspeita de fratura, não movimentá-lo. Se tiver algum outro ferimento externo que estiver sangrando naquele momento, a gente também não vai ficar esperando, tá? Então ele tá ali aguardando o atendimento, tu vai observar o ferimento, a gente vai lavar, higienizar, passa uma gaze limpinha. Se for o caso, coloca então uma toalha limpa, alguma coisa para estancar se estiver sangrando, né? Pressiona até a chegada do serviço.